boa tarde. Boa tarde. Todas as segundas-feiras estaremos no canal do Cidadão, da Rede São Paulo Saudável, apresentando o programa TVD, a partir das 14 horas. E vamos às notícias da semana. Bom, nesta quarta-feira, quem for ao CAT pode participar da oficina gratuita sobre a importância de se investir na qualificação profissional. Para participar dessas oficinas, basta você comparecer a qualquer unidade do CAT meia hora de antecedência. Elas começam às 9 horas da manhã. Ok? Não esqueça de levar a carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS. Olha, boas notícias para os moradores da região leste de São Paulo. Também nesta quarta-feira, às 13 horas, dentro da Subprefeitura do Itaim Paulista, Avenida Marechal Tito 3012, acontece uma reunião do setor de desenvolvimento econômico com empresários, lideranças, instituições e órgãos públicos do Itaim Paulista para o lançamento do primeiro Núcleo de Desenvolvimento Econômico Local da região. E ainda hoje na nossa programação, você vai acompanhar um VT sobre dicas de como fazer um currículo, uma entrevista sobre o microempreendedor individual e tirar suas dúvidas sobre o seguro-desemprego. E ainda vai ver um VT sobre esses pontos, ok? Você irá aprender também como funciona o mercado de trabalho no ramo de pizzarias. Esse assunto interessa bastante. Interessa, e né? o do MEI também, né? Os dois já estão aqui no estúdio, né, para conversar conosco. Lembrando que você pode interagir, né? Querendo saber as informações sobre o MEI, né, que nós vamos falar daqui um pouquinho sobre pizzas também, né, e mais outras entrevistas que teremos aqui, você pode ligar aqui para o programa TVD. Você liga a cobrar 9090 3129 9092. Está aí aparecendo no nosso vídeo, 9090 3129 9092. E vamos assistir agora um VT com dicas sobre como montar um currículo. O currículo é um documento que descreve informações sobre um candidato. É o seu cartão de visita em uma entrevista de emprego. Então, é importante que ele esteja sempre atualizado, que ele seja claro e objetivo. Algumas dicas para elaboração de currículo. Seja claro e objetivo. Não coloque fotos, não coloque número de documentos pessoais e não use papel e letras coloridas. O que não pode faltar em um currículo: nome, endereço, telefone, e-mail, sua formação acadêmica, seus cursos de qualificação profissional, seu histórico profissional e, se você tiver idiomas, também é importante colocar. Caso você não tenha, não mencione. Se mesmo assim você ainda tiver dúvidas sobre a elaboração de um currículo, você pode procurar o CAT mais próximo. Lá você encontrará uma equipe especializada para tirar as suas dúvidas e também elaborar um currículo para você. Bem, você assistiu o VT, mas não entendeu direito como é que monta um currículo? Não tem problema. Para isso, nós vamos conversar hoje aqui com a técnica do Programa Orientação para o Trabalho, especialista em recursos humanos, a Mariana Oliveira. Mariana? Por favor, Mariana. Tudo bem, Mariana? Como vai? Bem-vinda ao nosso programa. Seja bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho, Mariana, por favor. Mariana, a gente queria começar a nossa conversa aqui perguntando para você qual é a importância de um currículo, né, na hora da busca de uma oportunidade de trabalho. Bom, o currículo é a apresentação do candidato à vaga. Esse currículo é um cartão realmente de visita do candidato. Ele deve levar esse currículo de maneira clara e objetiva. Esse currículo tem que sempre estar atualizado. Tá, e o currículo, como é que ele deve ser em linhas gerais, assim? Tem gente que faz com papel colorido, letras grandes para destacar bem, né? Como que a pessoa deve proceder nesse caso? Bom, o currículo, gente, ele deve ser utilizado no papel A4, papel sulfite. Não pode ter letras coloridas e a formatação desse currículo tem que ser de maneira adequada. Começar assim, vamos supor, com o título, né, do currículo, o nome do candidato no tamanho 14, Arial é a fonte, e os demais dados em fonte tamanho 12. Tá? Lembrando que esse currículo ele não pode ser exagerado. Tá? Tem que ter, no máximo, 2 folhas. Bom, e ali no VT, se eu não me engano,
parece que dizia que a pessoa não deve colocar a foto no currículo, né? Isso realmente não pode acontecer ou há exceções? O ideal é que não coloque a foto. Porém, existem algumas empresas, dependendo da área, que é necessário colocar. Vamos supor, se a pessoa for para uma área como promotora de vendas, é ideal que coloque a foto. Geralmente, as empresas já colocam que precisa do currículo com foto. A empresa pede, né, quando é necessário. Isso, a empresa ela já acaba solicitando esse currículo com foto. E um outro ponto também que é ressaltado lá, né, Nelson, é que é importante colocar o idioma que domina, mas deve colocá-lo se realmente dominar o idioma. Né? Justamente. Porque tem gente que tem maneira, fala I love you, já põe lá, intermediário. Né? Colocar assim. Não é bem assim, né? O inglês básico adianta? O inglês básico adianta, porém, ele tem que saber escrever em inglês, escrever nesse idioma e também fazer uma conversação. Tá? Então, o inglês básico que a gente aprende, às vezes, no ensino médio, a gente costuma não colocar esse inglês, esse francês, italiano, o idioma que for. Tá? Então, o ideal seria do intermediário para o avançado. Correto. Já tem um domínio da escrita, da leitura, né? Sim, porque corre o risco da empresa passar alguns testes, né, na língua que ele está falando que tem esse preparo. Tá? Outra coisa importante que a gente vê, às vezes as pessoas colocam todos os seus dados, todos os seus documentos, RG, CPF, coloca tudo. Isso é legal colocar? Não, de forma nenhuma, gente. O currículo ele deve manter os dados pessoais, tá? Nome, endereço, telefone, e-mail é pessoal. Desculpa, profissional. Pessoal, o pessoal coloca muito e acaba entrando em redes sociais. As empresas geralmente entram nessas redes e vê o comportamento dessa pessoa perante a sociedade. Então, a gente fala para criar um e-mail profissional. Tá? Bom, e também um outro detalhe que eu acredito seja importante, mas queria ouvir da nossa técnica, né? A questão de, às vezes tem gente que coloca uma mentirinha no currículo, um detalhezinho a mais, né, para fazer um complemento. Isso é legal, funciona? Não. O candidato só vai colocar realmente o que ele tem nessa vida profissional. Então, seria os dados pessoais, o objetivo, lembrando que é um objetivo para cada currículo, os cursos de qualificação profissional que faz sentido com o objetivo. E as 2 últimas experiências profissionais, no máximo uma terceira. Tá? Olha, e só um detalhe, viu? Esses tempos, olhando uma empresa e observando lá o preenchimento do currículo, uma pessoa que está comigo estava preenchendo um currículo, quando citou essa questão do inglês, né, do inglês lá intermediário, básico, então, fala inglês, né, ou escreve em inglês, aí a hora que a pessoa digitou sim, automaticamente a página tornou-se totalmente em inglês e a partir daí, se não entendesse nada, não ia preencher mais o currículo. Então já as empresas, quando o currículo é pela internet, algumas grandes empresas já fazem isso, né? Se você entende inglês e há essa necessidade, a coisa já... Isso. Né? Eu queria lembrar, antes de você responder, que se você tem perguntas aqui para a Mariana, para a nossa técnica, basta você ligar, o telefone a cobrar, 9090 3129 9092. Ela vai te responder aqui agora, ao vivo. Olha, mais uma dúvida, né? Com relação ao currículo hoje, muitas empresas pedem o currículo para que seja preenchido pela internet. Mas as pessoas às vezes querem levar o currículo pessoalmente, querem conversar com o RH. Qual é o procedimento? Tenta conversar com o RH ou simplesmente vai no que direciona a empresa? Né? Então, o ideal é que vá onde direciona a empresa. Porém, se a pessoa não está sentindo confiança em fazer esse currículo pelo site, leve então na empresa também, que já é uma outra garantia. Mariana, o Prado fez a pergunta, aquela de você colocar uma mentirinha, né, ou enfeitar, dar uma enfeitadinha. Mas as pessoas têm que entender que isso, na hora da entrevista, ele é descoberto. Se ele falou alguma coisa que não corresponde à verdade. Sim, porque geralmente as empresas vai questionar para esse candidato sobre as experiências anteriores. Algumas empresas chegam a pedir o certificado dos cursos. Então, o ideal é que esse candidato não minta a fazer o currículo. Ele realmente coloque tudo que ele tem sobre a vida profissional dele no currículo mesmo. Tá? A gente aconselha a não omitir nenhuma informação. Tá certo. Olha, já estão chegando aqui algumas perguntas para você, né? E a Camila, da UBS Água Rasa, ela está perguntando o seguinte, olha, acho que ela aqui já entendeu como é que preenche o currículo, mas ela quer saber qual a melhor maneira
para você ir vestido? Isso no caso se não for enviado, né, pela internet e depois na primeira entrevista, como é que você vai, né, vestido? Como é que você se arruma para essa entrevista? Bom, o ideal é que você antes faça uma pesquisa sobre a empresa na qual você está indo, conheça essa empresa, saiba o perfil, se é uma multinacional, conheça a vaga que você está indo para você ir com a apresentação bacana, de acordo já com a cara da empresa. Então, vamos supor, se essa pessoa está indo para uma vaga de portaria, o ideal é que ela vá com traje mais social. Se essa pessoa está indo para uma vaga de recepcionista, é uma multinacional, também o ideal é que vá com traje mais social. Lembrando que essa pessoa não pode exagerar nas roupas. Vamos supor, roupas curtas, muito justas, decotes, os rapazes não podem ir de bermudas, camisas regatas, brincos muito grandes, correntes. Falando nessa questão do brinco, a tatuagem, o pessoal que tem aqueles brincos, alargador na orelha, quando vai para uma entrevista de emprego, a não ser que ele vá ser entrevistado para ser tatuador, é uma outra situação, né? Mas dependendo da empresa onde ele vai, ele deve ir com esse alargador ou deve retirá-lo? Como tem acontecido no mercado hoje? O ideal é que retire e após esse candidato ser contratado, ele consiga perceber o ambiente de trabalho que ele está, se isso vai atrapalhar ele ou não nesse início aí, nessa empresa, nesse início de carreira dele. Bom, tem uma pergunta aqui também do Ronaldo, ele está na UBS de Vila Formosa. Ele pergunta o seguinte, ele tem dificuldade porque é músico e também trabalha na rede de ensino. Pergunta dele, como faço para ter um currículo mais focado em educador e também mais enxuto, já que ele tem muitos cursos na área de música? Tá. Nesse caso, ele é educador músico, ele dá aula de música? Aqui ele não diz, mas não provavelmente diz. É isso que ele faz, né? Bom, ele vai pegar os cursos, então, mais recentes, tá, Ronaldo? Então, você pega os cursos mais recentes e desse tempo seu de carreira, você tem que verificar quais foram as 2 últimas empresas que você já atuou para colocar nesse currículo. Os cursos mais atuais seriam mais ou menos de 2008 para cá, tá? Porque sempre a gente tem que fazer uma reciclagem, tá? Lembrando que se você tiver um outro curso que não tem muito sentido com a área que você atua hoje, você não coloca. Então, vamos fazer um currículo aí adequado para a área de músico, tá? E um outro do currículo, se você procurar um outro dia, uma outra vaga, a gente não colocaria esses cursos que você tem hoje. Olha, o nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer mais uma perguntinha aqui que chegou, não podemos deixar de responder, né? Vamos fazer rapidinho e você responde Vamos deixar rápido. ninguém na mão, né? É isso aí, da UBS Alpes do Jaraguá, Silvana. Ela pergunta quantas folhas é necessário para fazer o currículo? Pode ter mais de uma ou mais que um currículo, né? O ideal é que seja apenas uma folha, porém tem bastante pessoas que têm muitos cursos, muitas qualificações e não conseguem enxugar esse currículo. Então, pode ser no máximo 2, tá? Mas o ideal é que a gente enxugue esse currículo para uma folha, tá? E tente aí colocar aí, fazer claro, sendo objetivo esse currículo e tentando entregar esses currículos de forma atraente, mas sem exageros, pessoal. Bom, muito bem, Mariana, a gente gostaria de agradecer muito a sua participação aqui conosco. Eu acho que foi muito importante, né, Prado, para os telespectadores, para a gente que ensinou alguma coisa aqui para como fazer o currículo. E bem-vindo e já fica convidada para outras oportunidades, a gente voltar ao assunto. Tá ótimo, muito obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigado. A gente vai agora para o intervalo, tá? E voltamos em seguida.